Galera, mas tá fraco, tá fraco. Boa tarde! Agora sim, fazer o teste aqui, porque vocês sabem que isso daqui fora nunca funciona, né? Ok? Tá tudo certinho. O instrumento aqui que todo mundo tem. Ninguém aqui tem deficiência visual não, né? E se tiver alguma, é devidamente corrigida? Sim? Não? Mais ou menos, né? Que é a observação visual olho nu. Vocês estão vendo aqui, nós temos uma famigerada simulação de um céu que todos conhecem, estelário, já ouviram falar. E aqui tem o flagrante de um fenômeno astronômico raro. Vocês estão vendo? Vocês conseguem reconhecer alguma constelação aí? Isso daqui está virando para a direção nordeste do anoitecer. Por volta de umas 8 horas da noite. Estão reconhecendo alguma constelação? Arcturus, onde é que está Arcturus? Meio. Vamos ver, cadê? Onde é que aperta aqui para ele? Não tem ideia. É a do meio ali, galera? Arcturus? Certa resposta para ele? Certa resposta, aplauso para eles, aplausos. Só que não é ali que está o fenômeno raro, não. Eu vou dar um close naquela região. Está aí, Arcturus aparece mais ali em cima. Estão conseguindo perceber o fenômeno raro? É um fenômeno que acontece aproximadamente a cada 80 anos. Eu vou fazer o seguinte, como seria esse céu sem esse fenômeno raro? Vamos ver se vocês vão perceber alguma diferença. Volta para o fenômeno raro. Hein? É uma estrela do tipo nova. Na direção de Arcturus, temos ali a constelação do Boieiro, pela sua famosa gravata, e a leste do Boieiro, nós temos que constelação? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, galera, que isso, galera? A constelação da coroa boreal. E aquele objeto ali que desaparece e aparece a cada 80 anos é a estrela T Corona Borealis. Essa estrela foi descoberta em 1866. E até então era da categoria de estrelas temporárias, segundo o conhecimento astronômico da época. Mas eis que a estrela voltou a apresentar esse brilho de novo, e como nós podemos perceber ali, é um brilho de que magnitude? Alguém tem ideia? Ainda não sabem? Quantos? Uns 2. Certa resposta para ele. Palmas para ele de novo. E se você ainda não sabe como estimar o brilho de uma estrela variável, vai aprender hoje aqui. Fácil, fácil, fácil. E inclusive, vocês vão me ajudar. Essa estrela T Corona Borealis, ela passou por essa erupção novamente em 1946. Aí o pessoal, opa, ela costuma fazer isso. Ela é de uma categoria chamada nova recorrente. Ela costuma recorrer a essas erupções. E fazendo os cálculos, será que ela levaria mais 80 anos? Bom, 1946 mais 80, está mais ou menos agora, 2026. Só que estudos recentes dizem que ela já está quase naquela de vir a acontecer isso de novo. Segundo um pesquisador chamado Bradley Sheffer, é possível que essa erupção ainda ocorra agora em 2024. Está preparado para estimar o brilho dela, para acompanhar esse fenômeno? É o que vamos ver. Isso daqui são um exemplo de outras estrelas do tipo nova. Aquela linha vermelha mostra basicamente qual é o limite, a magnitude limite típica do que nós temos aqui. Magnitude 6,5, 5,5. Alguém vai dizer, não, mas o olho humano consegue detectar estrelas até a 6ª magnitude, até magnitude 6,5. Isso em céus limpos, com a estrela bem no alto. E nem sempre nós temos céu limpo, e nem sempre a gente tem disponível estrelas bem no alto. Temos ali a nova da constelação do Golfinho em 2013, a nova Centauri, que foi muito mais brilhante, atingiu quase magnitude 3, mas foi pouco falada. Claro, é o efeito hemisfério norte, certo? Muito comum. Se fala mais dos quadrantídeos de meteoros do que aqui dos delta-aquarídeos, né? Normal isso daí. E temos ali também a nova Sagitário. Percebam que
cada uma teve um comportamento diferente. A T. corona borealis tem um comportamento parecido com a nova Delfine, porém atinge o máximo de segunda magnitude. Quando nós falamos sessão de observação, às vezes nós confundimos com a contemplação, que também é válido. Sim, quem nunca se apaixonou por ter visto o Saturno no telescópio pela primeira vez? Claro que é uma ótima iniciação. A observação é um passo a mais, né? E quando você lê na história da astronomia, vários grandes nomes marcaram na história dela. Porém, fazendo observações visuais. Só, basicamente, ali com Kepler e com Galileu, começaram a ser introduzidas as observações telescópicas. O calendário que nós temos hoje é fruto de uma observação, de várias observações visuais. Se a gente fizer observações similares ao que eles fizeram hoje, como que elas são encaradas pela ciência, dentro da própria astronomia? Pois bem, seria a observação visual útil nos dias de hoje, com os smartphones, Stellarium, etc. e tal? Sim, são ótimas ferramentas, mas nada substitui a observação do céu. Uma das modalidades que nós temos, que qualquer um pode fazer em casa ou na escola, é a gnomônica. É um excelente instrumento para você perceber a movimentação do Sol e da Lua. Aqui agora é o momento do marketing, certo? Como todos sabem, esse é o 10º volume do Anuário Astronômico Catarinense. E as capas eu costumo fazer de forma bem didática. Isso daí é a foto do Sol nascendo no solstício de inverno. Percebam que tem ali o alinhamento de uma rocha com aquela ponta sul da ilha. Para quem conhece o litoral catarinense, especificamente Florianópolis, e quando forem para lá novamente, visitem essa região. É a Ilha do Campeche. Você não vai ver o Sol nascendo à esquerda ali da ilha. Não. Ali é o ponto máximo que ele atinge na linha do horizonte, quando está nascendo, no chamado solstício de inverno. Você pode fazer essa experiência em casa, você pode fazer essa experiência no colégio, e digo mais para você, consultando, lógico, o anuário, olha só o que nós temos agora para o mês de junho. Para o mês de junho, olha só a sequência de eventos. Vocês sabem em que dia vai ser o solstício de inverno? Nesse ano vai cair no dia 20 de junho. No dia seguinte, dia 21, é o dia da lua cheia. E no mesmo dia 21, a lua cheia atinge a máxima declinação sul. Então, neste ano, agora no mês de junho, nós podemos testemunhar a lua cheia nascendo na sua máxima declinação sul. É bem verdade que ao longo do ano ela vai atingir valores mais extremos, mas quando você delimita, não, eu quero uma lua cheia, vai ser agora no mês de junho. Então, faça essa experiência. No dia 20, quando o Sol nascer, em que direção ele vai nascer no seu local de observação? Na escola, por exemplo. E quando a lua nascer, e a lua vai nascer bem cedo, por volta de umas 5 horas da tarde, veja em que direção que ela vai nascer. Quando acontecer no verão, faça essa experiência de novo, porque assim como a lua está agora atingindo máximas declinações ao sul, ela, cerca de 2 semanas depois, atinge uma máxima declinação norte. Mas aí você tem que esperar lá para o mês de dezembro para ela ser uma lua cheia, atingindo uma máxima declinação norte. No verão passado, fizemos essa experiência. Olha só onde é que a lua nasceu, usando as mesmas referências. Então, essas observações visuais, usando esses elementos de gnomônica, que são os fundamentos de observatórios antigos, você consegue entender essa mecânica do movimento do Sol e da Lua. Outra maneira também seria a astrometria, porém nós vamos focar aqui na fotometria, na medição da luz. Mas não parece ser repetitivo, observação visual olho nu? Por que observação? Diferente da contemplação, é quando é um passo a mais que você dá. Você percebe uma diferença, você anota, você registra, você depois vai atrás da informação do porquê, né? Porquê visual?
Claro, porque o detector aqui não é CMOS nem CCD, é o olho humano mesmo, a sua própria retina. E por que olho nu? Já não está implícito que observação visual seria olho nu? Não, você pode fazer observação visual usando telescópios, binóculos, certo? Fazendo instrumentos que ampliam a imagem. Nós vamos tratar mesmo do que é possível fazer a olho nu com respeito à fotometria. Ok, de repente eu vou prestar atenção na constelação da Coroa Boreal e quando eu perceber que a estrela apareceu ali mesmo, olho nu, o que eu tenho que fazer? Ora, quem é o objeto que você está observando? Qual é o dia que você observou? A hora em tempo universal, que são 3 horas a mais do que o nosso horário aqui de Brasília. Qual é o brilho que você estimou? Quais foram as estrelas que você usou como referência para saber que aquele objeto estava com tal brilho? Quem é você e de onde que você observou? Aqui está um exemplo. Essa estrela, por exemplo, visível aqui no sul, constelação da Carina, quando ela atinge o máximo brilho, é discernível olho nu, como foi possível há poucos dias, né? Ou há poucas noites. Mas agora, todos aqui vão aprender como estimar o brilho de uma estrela mesmo a olho nu, certo? Temos aqui a simulação de um céu estrelado, como todos podem perceber, com uma certa poluição luminosa, é uma maneira bem de adaptar aqui a nossa realidade. Nesse campo estrelado, nós identificamos ali a nossa estrela-alvo, que está aqui marcada como um V, e nós temos outras estrelas com valores diferentes, como vocês podem perceber. As magnitudes que estão ali anotadas estão próximas dessa estrela. Claro que você não vai ver no céu. No céu você só vai ver pontinhos. Mas aí você pode utilizar de mapas que te ajudam a saber qual brilho é de determinada estrela. Na verdade, os valores ali são valores com ponto decimal. Então, onde aparece 46, a magnitude da estrela é 4,6 ou 4,6, principalmente quando você usa um mapa feito do hemisfério norte, onde não aparece a vírgula e sim o ponto. Sabe por que a gente evita de colocar ponto ali naqueles numerozinhos do mapa? Porque senão a pessoa vai achar que é outra estrela, né? Já pensou se ali entre o 4 e o 6 tem mais um pontinho, 4,6? Você acha que é estrela. Aí você vai olhar no céu, não tem essa estrela. Opa, olha aí uma estrela variável. Não. Por isso que se evita colocar pontos e vírgulas no mapa. Já bastam os próprios números. Um número maior é mais fraca. Um número menor é mais brilhante, porque a escala de magnitude surgiu com o Hiparco. Ele olhou para o céu, e quem já olhou para o céu já viu estrelas bem brilhantes. Sirius, Rigel, Betelgeuse são estrelas de primeira magnitude, Mas depois tem outras estrelas um pouco mais fracas, de segunda magnitude, em segundo lugar. Tem estrelas mais fracas, de terceira magnitude, de quarta, de quinta. O Hiparco foi até a sexta magnitude, né? Por isso que pode parecer invertido, o número 1 mais brilhante que 2, claro, porque quem brilha mais é que está em primeiro do que quem está em segundo. Por isso que a 3,0 é mais brilhante do que a 5,0. E por isso que a gente percebe a bolotinha do 3,0 maior do que a 5,0. Esse tamanho das bolotinhas é resultado das fotografias. Quando começaram a fotografar o céu, as estrelas mais brilhantes apareciam como umas bolotas, claro, resultado de vários tempos de exposição, né? O desafio a brincadeira agora é o seguinte: qual é o brilho da estrela V, certo? A dica é a seguinte: das estrelas de comparação disponíveis, aqui, 4, 6, 3, 0, 5, 0, nós sugerimos iniciar pela mais brilhante primeiro. E a mais brilhante é a estrela de magnitude 3,0. Aí agora eu vou pedir a ajuda de alguém. Hein? Quem é que eu vou chamar agora? Quem é que vai me ajudar agora a fazer a primeira estimativa? A estrela V é mais brilhante ou mais fraca? Quem quer participar? Quem é que eu vou chamar? Muito bem. Qual é o seu nome? Henry. Henry, você veio da caravana de onde?
Eu vim de Ponta Grossa, eu faço engenharia mecânica na UTF lá de Ponta Grossa. Uma salva de palmas para Ponta Grossa. Muito bem, Henry, você está vendo lá a estrela V. Você está vendo a estrela de magnitude 3,0. A estrela V, ela é mais brilhante ou ela é mais fraca do que 3,0? Mais fraca. Ele acertou, auditório? Vamos ver, vamos ver. Palmas para ele! E ele vai ganhar esse folheto aqui, ó, observando estrelas variáveis a olho nu. E percebam que ali já temos uma escala. Olha só, a resposta adequada do brilho da estrela está abaixo, mais fraca do que 3,0. Muito bem. Qual é a próxima estrela que vamos usar como comparação? Quem me ajuda? Quem é que quer responder aqui? Vamos lá. Muito bem. Nani? Oi, a 46? 4,6, ela acertou, auditório? Vamos ver a resposta. Errou! Vamos dar mais uma colher de chá para ela. Antes de mais nada, Nani, você veio de onde? Mandaguari. Uma salva de palmas para Mandaguari, que foi o Epastro do ano passado, né? Foi sim. Foi muito legal. Eu organizei, espero que tenha sido legal. Nani, você está vendo a estrela V? Você está vendo a estrela de magnitude 4,2? E a pergunta que não quer calar. A estrela V, ela é mais brilhante ou mais fraca do que 4,2? É mais fraca. Ela acertou, auditório? Certa resposta! Percebam que o sarrafo já desceu, ó. A resposta está ali de 4,2 para baixo. Muito bem. Qual é a próxima estrela de comparação? Quem me ajuda? Quem me ajuda, por favor, aqui? Qual o seu nome? Felipe. Felipe, e você é da caravana de onde? Eu estudo aqui na UT de Curitiba mesmo. Curitiba merece aplausos ou não? Muito bem. Felipe, qual é a próxima estrela de comparação disponível que devemos usar? A 4,6. Ele acertou, auditório? 4,6. Palmas para ele. Recebe aqui o folheto observando estrelas variáveis a olho nu. Agora tem o seguinte, Felipe. A estrela V é mais brilhante ou mais fraca do que 4,6? Elas parecem bem parecidas, eu acho que é igual. Percebam que eu coloquei ali o alerta vermelho. Tem um alerta vermelho, tá? Porque aqui que chega o momento do mais para cima, mais para baixo, tudo. Vamos passar para a próxima? Vamos pular um pouco a 4,6. Das estrelas disponíveis, qual agora é a próxima estrela disponível? Vamos lá, moça aqui, por favor. Qual o seu nome? Gabriele. Gabriele, e você é de onde? Eu faço física na UFPR, aqui de Curitiba. Curitiba merece aplausos de novo ou não? Muito bem, das estrelas ali disponíveis, qual é a próxima que devemos usar como comparação? 5,0. Muito bem, ela acertou, auditório? Palmas para ela, por favor. Está aqui o folheto observando estrelas variáveis a olho nu. E resposta aqui do último folheto. A estrela V é mais brilhante ou mais fraca? Quem quer me ajudar aqui? Quem quer me ajudar? Dou-lhe uma? Oh, vamos lá, levantou primeiro. Você mesmo, é ou não é? Muito bem, por favor, qual o seu nome? Rita. Ô Rita, e você veio de onde? Sou daqui de Curitiba, professora da Rede Municipal de Ensino. Show, professora merece aplauso ou não merece? Professora Rita, a estrela, está vindo a estrela V? Está vendo a estrela 5,0? A estrela V, ela é mais brilhante ou mais fraca do que 5,0? Mais brilhante. Ela acertou, auditório? Palmas para ela. Percebam agora que a resposta está naquele intervalo, entre 4,2 e 5,0, passando pela 4,6, que está ali naquele intervalo. Nós vamos pegar essa escala de 4,2 a 5,0 e ampliar ela, olha lá. Está vendo?
sarrafo lá de cima 4,2, passando pela 4,5, passando por 5,0. Agora, como é que é? Aquela votação simbólica, né? Quem acha que a estrela V tem o mesmo brilho que 4,6, levanta o braço. Mesmo brilho que 4,6. Quem acha que a estrela V é um pouquinho mais brilhante que 4,6 e mereceria um 4,5? Quem acha que a estrela V é um pouquinho mais fraca e merece 4,7? Todas as suas respostas são válidas. Todas. Aqui não existe agora a resposta certa. A resposta é válida. Como é que eu vou saber, então, o valor mais próximo da realidade? Estabeleça uma média. 4,5, 4,6, 4,7. Certo? Podem surgir outras estimativas perfeitamente normal. Outra coisa, estamos vendo aqui para uma tela. Quando você olha para o céu, o cenário é diferente. Querem ver alguns exemplos desse mesmo tipo de avaliação feitas com estrelas para valer? Olha aqui. Todos esses daqui são as chamadas curvas de luz de estrelas variáveis que são visíveis a olho nu. Percebam ali na primeira estrela, L Carina, visível aqui, disponível no céu do hemisfério sul. Percebam que tem ali uma barra de erro, normal. Mas é nítida que a estrela muda de brilho. Olha lá, dá para ver pela chamada curva de luz. E percebam que cada uma tem um comportamento diferente. Olha só o caso da Alfa Orionis. Que estrela é essa? Alfa Orionis? Ela tem um outro nome. Vai ser até um filme agora aí, ó, o 2. Errou! Qual é o nome da Alfa Orionis? Vamos lá, galera. Hey, hello! Estrela bem brilhante. Não? Quem falou? Betelgeuse. Claro que sim. Vai ter o filme de novo aí, ó, Fantasmas se Divertem 2, Betelgeuse, tá? Então... Percebam, olha só aquele fenômeno que aconteceu com ela de baixar o brilho, hein? Aí depois ela subiu o brilho normal, aí o pessoal, a papagaiada, né? Aí a pessoa, olha, ela vai virar supernova. Conversa fiada, é normal dessa estrela passar por uma variação, tá entendendo? Só que de vez em quando ela tem uns episódios aí de baixar bem o brilho, né? Muito bem. Olha só o caso aqui dessas 4 estrelas, que embora elas tenham variações diferentes e períodos diferentes, mas elas pertencem à mesma categoria de estrelas. A L Carina, Zeta Fenicis, Kappa Pavonis e a Eta Aquila são chamadas de cefeidas. Já ouviram falar em cefeidas? Você consegue acompanhar essas cefeidas a olho nu. E te digo mais. Aqui, além do senhor Lucas, do senhor Miguel e do Maurício Kaczmarek, alguém esteve lá em Foz do Iguaçu 2011? Não? Ninguém? Né? O colega esteve lá. Bom, nessa ocasião, eu apresentei um trabalho sobre a observação de Eta Aquila, né? Fazendo aqui a curva de luz em fase, está entendendo? E o valor aqui do período foi obtido com base nessas observações visuais. E aí, quando a gente aplica aí a fórmula básica, né, para achar a distância, você consegue medir com relativa precisão a que distância essa cefeida está, com base nas observações a olho nu. Vamos lá. Alguém pode ter percebido, poxa, mas foi um pouco difícil, né, de fazer essa avaliação, e também quando se faz ao vivo, no céu, o cenário é um pouco diferente. Mas aí tem essa frase aí que eu achei muito interessante quando eu li. Há outro fator de grande importância na observação e é fundamental. O olho humano. É preciso que o olho seja educado para a observação. Quem escreveu isso? Alguma sugestão? Talvez para desapontamento de alguns, não foi o Carl Sagan, tá? Foi alguém aqui que conviveu com nós, essa fera aqui, ó, tá? Rubens de Azevedo. Né? Grande selenógrafo, observador da Lua, falou isso. Então, quando você educa o seu olho para a observação, você consegue fazer isso aqui, ó. Isso daqui é um outro gráfico. Vocês estão percebendo ali que o jogo dos pontinhos mostra o que parece ser um senoide? Alguém tem ideia do que é isso?
Muito bem, vamos ver aqui. Henry? Sim. Formato do gráfico de função seno. Mas o senhor sabe que fenômeno é esse aqui que está representando? Desculpa, eu entendi errado. Não conheço, não. Muito bem, vocês estão percebendo ali que de um lado tem marcação, do outro tem minutos de arco, é um objeto que tem uma variação, pelo menos aparente, né? Entre 29 e até quase 34 minutos de arco. Alguém tem ideia? Que objeto é esse? Muito bem, vamos ver lá. Vamos ver, colega, por favor, tem ideia que variação é essa? Alteração de luminosidade? Alteração de luminosidade? Não. Por acaso, quase isso. Olha aí, ó. Variação do diâmetro aparente da Lua. Não, mas a Lua não tem um tamanho único? Sim, claro, mas ela não tem um apogeu, perigeu, tudo? Claro, isso acaba variando o tamanho dela. Além do senhor Lucas, do Maurício Kaczmarek e do Miguel Moreno, alguém esteve no EPAST em Pato Branco, lá em 2017? O senhor teve, eu lembro que o senhor teve, né? Hein? Lá teve uma oficina que é medindo o diâmetro aparente da Lua a olho nu, onde os participantes dessa oficina fizeram um instrumento assim, olha só, isso aqui é a versão CARD, né? Fizeram esse instrumento aqui, olha só, o gabarito lunar, né? Onde você faz o seguinte, você vai lá, olha para a Lua, certo? Mira na direção dela e a brincadeira é qual dessas casinhas aqui vai a Lua encaixar o mais próximo possível. E se você fizer isso ao longo das noites, ao longo da época do ano, você consegue perceber aquilo ali. Houve uma pequena adaptação, o gabarito foi adaptado para ficar a 1 metro, e aí acaba padronizando. Por quê? Porque se uma pessoa de braço curto usar esse gabarito, ele vai ter uma sequência de medição. Se alguém com um braço maior, vai ter outra. Então, a maneira é padronizar até 1 metro. E fazendo isso, olha aí, está ali os pontinhos indicando que, sim, é possível discernir a diferença no tamanho aparente da Lua, desde que você use a armadilha certa. As bolinhas ali são os valores das efemérides. E a gente percebe nitidamente que, onde se esperava uma Lua maior, sim, as medições foram maiores. Onde se esperava uma Lua menor, sim, também as medições, as marcações foram menores, né? E, mais uma vez, o anuário dá uma dica para vocês de poder fazer essa medição dentro do mesmo mês. Olha só, agora no mês de junho, diz ali o anuário, neste mês, há uma lua cheia, uma lua crescente de apogeu e uma lua minguante próxima do perigeu. E a diferença entre elas é de apenas 14 e 15 dias. Certo? Olha lá, no dia 14 vai ser uma lua crescente de apogeu, e lá no fim do mês de junho, uma lua quarto minguante próxima do perigeu. E usando o gabarito, fica até mais fácil, porque como a lua está bem pela metade, é você encaixar qual a janelinha ali vai bater na lua, e você consegue perceber isso. Já ouviram falar na tal superlua? Lua cheia de perigeu? Então, mesmo se você é divulgador de astronomia, tome cuidado com o que você vai falar. Do tipo assim, porque uma lua cheia de perigeu, ela é 7% maior do que o normal. Espera aí. O normal é a lua mudar de tamanho aparente. É bem diferente de você falar, ela é 7% maior do que o valor médio. É um caso parecido lá da estrela variável. Se ela muda de brilho, qual é o brilho normal dela? Não, o normal dela é variar de brilho. Tudo bem, mas qual é o brilho médio? Tudo bem, aí você estabelece os dois extremos, tem o valor médio, né? Muito bem, o que mais? Um olho educado para a observação verifica as condições de visibilidade de um cometa. Isso daqui é uma foto, com exceção do senhor Miguel, do Maurício Kaczmarek, do senhor Raul que esteve lá, do senhor Lucas. Alguém esteve em União da Vitória 2009? Não? O senhor Fabiano esteve lá? Sim. E aí tivemos, olha quem aparece ali, de saudosa memória, Nelson Travnik e professora Erna Gol. Está entendendo? Certo? E lá, os que participaram desse EPAST tiveram a oportunidade de conhecer um tal de José Brasilício de Souza, catarinense.
Entre as várias observações que José Brasilício fez, foi do cometa Pons-Brooks, quando o cometa passou há 140 anos atrás. Ué, não é esse cometa que está sendo visível agora? Sim. Inclusive está sendo visível depois aí, ó. Certo? Vão às 6h30, por exemplo, já na direção do poente, na constelação da Lebre, está lá o cometa brilhando ali, em torno de magnitude 6,5, dá para ver até de binóculo, certo? E ali em cima nós temos a curva de luz do cometa Pons-Brooks atual. A linha vermelha é o valor das efemérides, é aquele valor que aparece no estelário. É aquele valor que aparece em sites como Heavens Above, etc, etc e tal. É um valor calculado com base em alguns parâmetros. E os pontinhos pretos são observações mesmo. Quando alguém com um binóculo observou o cometa, fez aquela mesma brincadeira, é mais, é menos, é mais. Entende? Mesma coisa, só que aplicada a cometa. E aí o pontinho aparece lá no gráfico, indicando o seguinte, olha, com exceção lá do início de abril, onde tem uns pontinhos bem acima da curva, o cometa recém havia passado por um episódio de outburst. Tirando esse episódio, ele vem seguindo as previsões de brilho. Já o gráfico de baixo aparecem uns pontinhos vermelhos. E o detalhe é que ali não está datas. Ali, no gráfico de baixo, está dias a partir do periélio. E aí você tem dias antes do periélio e dias depois do periélio. Porque fazendo isso, eu consigo colocar no mesmo gráfico tanto as observações recentes, pontinhos pretos, como 4 observações a olho nu feitas lá em 1884. Feitas por José Brasilício e feito pelo então diretor do Observatório, do Imperial Observatório, Dr. Luiz Cruz. Já ouviram falar? Luiz Cruz. Ele observou esse cometa. E aí, ao fazer isso, você resgata o observador do passado. Você coloca ele para dentro da discussão. E você percebe nitidamente que lá em 1884 o cometa se apresentou, esse mesmo cometa agora, se apresentou mais brilhante do que agora. Por que isso? Aí é a tarefa de casa. Descubram depois. Passou a mesma distância da Terra? Curiosamente, o cometa vai passar mais próximo da Terra. Cometa 12P Pons-Brooks passa pelo perigeu no dia 2 de junho, a 1,5 unidades astronômicas. É amanhã, está vendo? Mas mesmo assim, ele não está se apresentando mais brilhante do que em 1884. O período desse cometa é de 70 anos. Esse cometa passou pelo periélio em 1954, mas até agora não encontramos registros visuais de observadores. É bem possível que alguém contemplou o cometa em 1954, mas não registrou. É a diferença entre contemplação e observação. Quem aqui, com exceção do Maurício Kaczmarek, do Lucas, do Miguel, quem esteve aqui no EPAST em 2015, em Ponta Grossa? Ninguém, galera. 2015 está mais perto, hein? Bom, lá, quem esteve no EPAST assistiu uma apresentação chamada Parâmetros Fotométricos. O que são? É o seguinte, já ouviram falar nesse cometa aqui? Já está uma papagaiada danada. Hein? Tsuchinshan Atlas. Certo? O cometa aí vai, olha, ela vai atingir magnitude 0. Um cometa de magnitude 0, dá para ver olho nu? Não. Muito bem, deixe-me ver aqui, deixe-me procurar aqui a parte sobre cometas do anuário. Certo? Muito bem, o periélio do cometa ocorre 27 de setembro agora, 2024. Ele se situa a 58 milhões de quilômetros do Sol. Mesmo alcançando um provável brilho de magnitude 0,8, sua elongação em relação ao Sol é de apenas 23 graus, de modo que a visibilidade é restrita a poucos momentos antes de o Sol nascer. Alguém aqui já conseguiu ver o planeta Júpiter no céu?
Ou vamos pegar um brilho parecido. Mercúrio, já conseguiram detectar no céu? Normalmente o Mercúrio atinge esse brilho aí, às vezes, 0,8. Agora, quando o Mercúrio já está quase na mesma direção do Sol, dá para ver? Então, não se deixem levar pelo número mágico da magnitude. Que o cometa deva alcançar essa magnitude? Sim, por quê? Olha lá os pontinhos pretos. Estão seguindo as previsões. Então, a tendência, se o cometa, lógico, não se fragmentar, tudo isso acontece, né? O cometa pode se apresentar mais brilhante? Pode. Tomara que sim. O cometa vai exibir alguma cauda? Já está exibindo pelas fotografias ali. Será que essa cauda vai ser bem brilhante? Tem bastante poeira para refletir a luz do Sol? Vamos acompanhar. Claro que estamos torcendo para que ele brilhe bastante. Mas o ponto aqui em questão é o seguinte: não se deixe levar apenas pelo valor da magnitude. Poxa, um cometa de magnitude 0 é brilhante? Sim, mas em que circunstância ele vai ser visível? Muito perto do Sol. O que lhe obriga a ter pelo menos um binóculo. Se você está em dúvida que instrumento usar além do olho, comece com instrumentos simples, que ampliem poucos, que pelo menos já dê uma visão um pouco além do alcance do teu olho, certo? Muito bem. A questão é que aquela linha vermelha, ela é calculada com base em parâmetros. Vocês percebam que tem uma fórmula ali em cima. E os dois números, os dois coeficientes que estão em azul, o 5 e o 10, eles estão relacionados com parâmetros fotométricos. E esses parâmetros fotométricos, sabe de que forma que eles são calculados? Adivinha com base no quê? Com base nas observações visual, meu amor. Então, se tivesse muitos pontinhos ali fora da curva, ela seria recalculada. Mas, por hora, está seguindo as previsões iniciais, o que é um bom sinal. Um olho educado para observação é capaz de acompanhar e registrar chuvas de meteoros. Quando você treina o seu olho para avaliar o brilho de objetos, mesmo a olho nu, numa sessão de observação você vai ver um satélite passando, olha lá, um satélite de segunda magnitude. Você consegue isso. Mas às vezes pode passar uma estrela cadente, um meteoro, meteoro de primeira magnitude. Sim, você é capaz disso. E sabe qual é um dos melhores instrumentos, além do olho, que nós usamos para acompanhar chuvas de meteoros? Alguém tem ideia? Um dos melhores instrumentos, além do olho, para acompanhar chuva de meteoros. Se chama cadeira de praia. Porque o conforto é necessário. Vai ficar 2 horas no sereno lá, né? Entende? Sim. Quando você se dispõe a passar um determinado tempo acompanhando estrelas cadentes, você vai ver como vai ser produtivo. Aqui tem alguns trechos do anuário indicando aquelas chuvas de meteoros mais sem muita interferência da Lua para esse ano. Os Eta Aquarídeos no início de maio já passou. Temos agora, no final de julho, os Delta Aquarídeos do Sul, e aquelas chuvas bem representativas como Orionídeos, Leonídeos e Geminídeos já tem interferência do luar. Significa isso que não dá para observar? Claro que dá, mas normalmente no céu mais claro serão menos meteoros que você vai detectar. É mais por causa disso. Não se deixem levar pelaquele valorzinho lá da última coluna, THZ. Alguém tem ideia do que é isso? Olha lá, Geminídeos, 150. O que é isso? Muito bem. Senhor Lucas? Curitiba, taxa horária zenital. Certa resposta para ele. Palmas para ele, palmas. Aqui nós temos uma simulação do céu de madrugada, para o dia final de julho, certo? O astro mais brilhante ali no centro é o Saturno. Tem estrelinhas ali bem fraquinhas, que é da constelação do Aquário. Olha lá o Pégaso mais a nordeste, peixes sem estrelas bem fraquinhas. A baleia está botando a sua cabeça para cima, ou nesse caso aí era a cauda da baleia. Temos ali peixe austral e fomalhaute, o grou, certo? E aí, digamos que nessa noite você vai lá e vê um meteoro aí, ó, tá vendo? Velocidade moderada naquele sentido. E aí você vai ver que, opa, ele parece vir de uma região do céu ali. Aí depois passa outro ali, ó. Poxa, olha só, parece que veio da mesma direção, né? Vamos lá, ó, esse aqui e o outro, hein? Opa! Aí aparece um bem mais lento,
vindo daquelas estrelinhas lá de cima. Bom, na hora de você juntar os cacos, você vai ver que, sim, tem um radiante em atividade lá naquela região, já na constelação do Capricórnio, que são chamados de Capricornídeos, e tem outro radiante em atividade no final de julho, naquela região ali do Aquário. Então, lá em cima são os Capricornídeos, costumam ter meteoros um pouco mais brilhantes, porém lentos. Já os Delta Aquarídeos do Sul costumam ter meteoros moderados, de primeira, segunda magnitude, porém mais rápidos, e numa taxa maior, né? Então, a probabilidade de vocês encontrar mais meteoros Delta Aquarídeos, né, em relação aos Capricornídeos, isso daí é bem possível. Só que às vezes acontece outro meteoro que não está nem numa nem noutra. Então você classifica como esporádico, certo? Tudo isso você consegue fazer a olho nu e com uma cadeira de praia, tá? Pois bem, você pode colocar isso numa tabela, você pode classificar em intervalos. Ó, na primeira meia hora eu estava olhando para Fomalhaut, eu tive que sair uns 5 minutos para fazer um pipizinho, certo? E tinha algumas nuvens, por isso que a obstrução ali, o céu não estava completamente limpo. Eu conseguia ver até magnitude 4,5, certo? E agora você já sabe avaliar o brilho de estrela. E eu contei 2 meteoros Delta Aquarídeos e nenhum Capricornídeo. E aí um outro cenário hipotético, né? Olha, depois na segunda meia hora, eu já estava olhando para aquela direção ali, ó. Eu só estava mexendo nos papéis, eu acabei perdendo 1 minuto, mas o céu já estava completamente limpo, tanto que eu estava conseguindo ver estrelas até a 5ª magnitude. Poxa, eu contei 4 Delta Aquarídeos e 1 Capricornídeo. E assim vai. Você vai relatando isso. Depois você compartilha isso com outras associações. E esses seus dados aí podem ser muito úteis para o estudo dos meteoros. Agora, tome cuidado com aquele THZ, com a taxa horária zenital, porque ela vem dessa fórmula maluca aqui, ó. Hein? Significa o seguinte, aquele Fzão é uma correção para obstrução. Então, se o seu céu estiver limitado por obstáculos, você já não está vendo o céu inteiro. Consequentemente, você vai ver menos meteoros. Outra coisa, o teu radiante está passando bem acima da sua cabeça? Não. Então, se não está, vão ser menos meteoros visíveis. E outra coisa, qual é a estrela mais fraca que você está vendo? Se você tiver um olho super bom, céu bem limpo e estiver vendo 6,5, tudo bem. Mas nem isso você consegue, principalmente quando tem que competir com poluição luminosa. E outra, quanto tempo você realmente ficou ali, ó, sem tirar os olhos? Tá? Tudo isso é colocado nessa conta. E apenas aquele Nzinho, que é o número de meteoros efetivamente observados. Então, se eu tiver um céu completamente limpo, o F vale 1. Se o radiante estiver bem no meu zênite, a chamada distância zenital é 0, consequentemente aquilo ali vai virar 1. Eu estou vendo magnitude até 6,5, ao fazer aquele cálculo, o R vai ser elevado a 0, que vai dar 1. E eu fiquei 1 hora ali, ó, 1 hora ali, ó. Só nessas circunstâncias é que a THZ vai ser o número de meteoros efetivamente observados. Então, quando a gente fala dos geminídeos, que são 150 por hora, a constelação de Gêmeos não passa pelo nosso zênite, nós já saímos perdendo. Correto? O que não significa dizer que você não vai ver nenhum meteoro. Sim, você vai ver, porém em quantidade menor do que aquele que tiver numa situação privilegiada. Porém, com os Delta Aquarídeos do Sul, não, eles passam bem no nosso zênite. Por isso que acaba sendo uma das chuvas de meteoros negligenciadas. E o período de época de observação dos Delta Aquarídeos pode chegar até umas 3 noites de máxima atividade. Certo? Então você não precisa ficar só numa data para ver. Pois bem, quando são exatamente... até esqueci aqui de marcar aqui. Quanto tempo falta aí para mim, camarada? Eu acho que é mais 10 minutos. Né? Vai ou não vai? Olha só, algumas aplicações atuais. Não, mas já está quase terminando, não se preocupe não. Vocês perceberam que mesmo a olho nu você consegue acompanhar algumas estrelas variáveis, inclusive estrelas do tipo nova, como é o caso da T Corona Borealis, que pode entrar em erupção possivelmente nesse ano, mas não se preocupe, ela pode vir no ano que vem também. Tá? Você pode acompanhar a variação do diâmetro aparente da Lua com um instrumento extremamente simples, que é o gabarito.
Você pode verificar as condições de visibilidade de um cometa, não se deixa levar apenas pelo número da magnitude, tem que ver as circunstâncias em que ele é visível. Você pode refinar dados sobre chuvas de meteoros. Tudo isso dá para fazer olho nu. E não falei aqui, mas também seria possível avaliar o brilho e a cor da Lua durante um eclipse total da Lua. Seria possível também acompanhar um eclipse lunar, de um eclipse solar com a devida segurança. Isso fica para uma outra oportunidade, mas é possível fazer a olho nu também. Aqui vai um agradecimento especial. Quem conhece aqui o professor Zé Luiz? 90 anos, 60 só de astronomia, certo? Então, se hoje a gente consegue enxergar mais longe, graças a esses gigantes, entre eles, o professor José Manuel Luiz Ungarete da Silva. Perguntas? Muito bem, vamos aqui, pergunta de Vitória. Oi, eu queria saber se você tem algum modelo para a gente fazer para observar a Lua. O gabarito. Isso. Muito bem, sim, essa informação está no Anuário Astronômico Catarinense 2018, mas tudo bem. Passa um e-mail para mim, depois eu vou passar aqui o e-mail, que eu passo as medidas aí para você, certo? Sem problema nenhum. Opa, mais pergunta! Eu não entendi, ali tem um valor, só que eu não entendi para que eu converter para que medida depois, por exemplo, tem 50, mas o que ele representa, assim, no real? Depois nós vamos fazer uma experiência ali. Aquilo ali são milímetros, tá? 8, 8,5, 9, 9,5, correto? Porque o objetivo básico do gabarito foi o seguinte, escuta, a Lua está no perigeu ou apogeu? Esse é o principal. O restante ali do gráfico veio de carona. Do tipo assim, poxa, era usado para uma coisa, mas eu estou conseguindo extrair mais um suco dele. Tá? Muito bem, o que mais? Mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ó, aqui está o meu website. Sim, é antigo mesmo. 24 anos, bicho. Eita! Né? Aqui está o meu e-mail. É tão antigo que nem tinha .br ainda. Certo? O cadastro é de 98. Certo? Os autos vistos e relatados, né, senhor Miguel? Nada mais a declarar. Muito obrigado. Vamos lá então, pessoal. Vocês estão com fome? Vocês querem ir comer ou vocês preferem que eu faça sorteio? Sorteio? Muito obrigado, Amorim. Muito obrigado. Amorim. Volte aqui. Teve pessoas que falam que por causa do teu ânimo, eu pedi para você fazer o sorteio. Você topa? Topa. Topa ou não topa? Então, vamos lá. Vem aqui, vamos pegar os... Ó, agora... Vamos sortear, então, um dos seus manuais. Aqui.